Olá, damos as boas-vindas a vocês. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje destacamos mais um livro importante para o nosso aprimoramento. A nossa reflexão estará baseada no livro Há Flores sobre as Pedras, um livro ditado pelo Espírito Públio, e nós temos a alegria de receber mais uma vez, sempre com muita alegria, André Luiz Ruiz. Muito bom, André, ter você aqui conosco novamente. Para mim ainda é melhor, viu, Marisilda, estar aqui no Repensar, falando de obras espíritas que nós ainda não entendemos profundamente, mas que pudemos ter a alegria de servir como ferramenta, é muito inspirador para a gente aprender e repensar. Então, André, eu acho que eu já fiz essa pergunta para você, mas eu acho que de tempos em tempos, até porque acreditamos que temos sempre telespectadores novos assistindo, né? Assim, qual que é a dificuldade? Porque os livros que você psicografa são livros sempre muito volumosos, assim, com muitas páginas, né? Como que é esse trabalho, André? Porque as pessoas têm curiosidade de saber como que o médium trabalha. Sim. Né? A que horas ele faz, como que tem uma hora marcada, enfim. Isso. Fala um pouquinho. Bem, quando nós fomos convidados a trabalhar com o processo mediúnico, havia uma entidade na nossa instituição que, segundo a médium, já estava acompanhando a gente, o trabalho, já há uns 3, 4 anos. Era o espírito Lúcius. E ele se apresentou convidando-nos para assumir a possibilidade de trabalhar, mas sem dizer o que ia ser. Uhum. Então ele determinou que nós escolhêssemos 2 dias na semana, por um período de horas, no período da manhã, e nos colocássemos à disposição. Eu nunca tinha, apesar de ter a mediunidade eclodido, a primeira que apareceu foi a da psicografia, ela já não era utilizada sistematicamente já há uns 10, 12 anos. Então, eu achei estranho que eles fossem voltar a utilizar a psicografia, porque eu trabalhava mais com a psicofonia. Mas a única coisa que ele disse é a seguinte, olha, ele não falou que era o Lúcius, mas era um espírito que ia iniciar uma tarefa. Sim. E disse, olha, a primeira coisa que eu quero só que você saiba é que a primeira frase que você vai escrever é: a sineta soou no portão. Grande ajuda, não é? Você faz tempo que não escreve como médium, psicógrafo, o espírito fala, vamos começar um trabalho, e você não sabe o que é, e ele, para dar uma grande ajuda, diz, a sineta soou no portão. Tá bom. O que vem depois disso? Então, nós fizemos a oração, pedimos ajuda, marcamos as datas, e no dia marcado, no horário, colocamos-nos ali, fizemos a prece, e escrevemos a sineta soou no portão. E na mesma hora em que isso aconteceu, parece que o portão surgiu dentro da minha mente. A sineta, o som, quem aparece. E então, a partir disso, como se fosse uma mágica, que eu não tinha esse modo de imaginar que seria assim, eu comecei a escrever e a descrever o que dentro de mim estava acontecendo, sem eu pensar. Sim. E depois daí, então, a coisa começou a surgir, eu não sabia que época era, quem estava no portão, quem atendeu, e aí as coisas foram. E eu percebi que escreveu, e quando chegou a hora de acabar, parece quando você desliga o ventilador da tomada, que faz assim, puf, e ele para, parece que ele fez isso. Tirou alguma coisa da tomada e parou. O cineminha dentro da cabeça, parou. Falei, mas não acabou, porque não tinha acabado. Se era um trabalho, podia ser uma crônica, podia ser uma historinha, mas ficou pendente, como cenas dos próximos capítulos que você não sabe o que vem. Aí na quinta-feira tinha dia de novo de trabalho, ele retomou, ligou o ventilador, o cineminha começou na mesma parte que tinha parado e continuou para frente. Eu achei estranho, pode ser que seja alguma coisa um pouco mais comprida, mas não sabia que ia se tratar de um livro. Quando já estava na 4ª semana, e aí já era um capítulo por dia, eu cheguei ao médico e falei assim, olha, eu não sei o que é isso na escola, essa história não termina. Já são 8 trechos e é sempre assim. Aí a médium deu uma risadinha e falou assim, não, ele falou que se você continuar, provavelmente vai terminar num livro, que é o projeto deles. Então eu não sabia que ia ser um livro, nem sabia quem era, foi aí então que ele disse que se chamava Lúcius, que era um espírito que estaria procurando nos ajudar com esse tipo de... Então, com essa disciplina que o mundo espiritual nos pede,
é que começou o trabalho da psicografia. Essa foi a primeira obra psicografada que eu pude receber, sem pretensão nenhuma de que ela fosse um dia editada. Pois é. E agora que eu estou vendo que eu falei Públio, né? Não tem problema. Eles são todos amigos. Eles são amigos. Né? São tantos livros, André. É uma confusão. E aí é bom você falar isso, por quê? Porque as obras volumosas que você se refere são de autoria do Espírito Lúcio. As outras, Públio, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, escreveram obras mais curtas, mais finas, então as pessoas leem com mais rapidez. Pois é. Muito boa a sua descrição em me corrigir, André. Esse é um romance, né? Um romance que se passa no interior do Brasil, né, André? Isso mesmo. Na época do Império, quando ainda havia escravidão. Pois é. E assim, é uma história que tem muitas situações. Isso né? mesmo. Muitas situações. Alguns personagens, mas a gente pode dizer que tem dois especiais, né? Isso. Que é a Lucinda e o Maurício. Isso mesmo. Nós temos duas criaturas que são as flores. Na verdade, o nome é uma referência, assim, eufemística, uma referência figurada ao que a flor pode fazer com as rochas, com as pedras. Por mais duras que sejam, as flores devagarzinho vão subindo e elas florescem sobre as pedras. E é o caso de Maurício, que é um médico, e a Lucinda, que é a filha do general Alcântara, né? É um homem duro, uma pessoa... E essa complicação, eu sei, no próximo bloco eu posso falar um pouquinho. Eu, como primeiro leitor, que era quem estava escrevendo e lendo ao mesmo tempo, eu falei, meu Deus do céu, como é que ele vai sair disso? Que coisa complicada. Então eu ficava agoniado, porque ele não me contava, ele só me punha na hora ali e depois como vai ser. Pois é, porque para nós que estamos lendo tudo, nossa, você fica querendo ler até acabar. Isso mesmo. E às vezes não dá, porque não dá você tem sono, você tem outras coisas a fazer, né? Então, é interessante porque, apesar de ser uma história que tem algumas situações muito tristes, né? Ela te traz um ensinamento extraordinário para a sua vida atual. Exatamente. Né? Para mudarmos alguns comportamentos que nós temos, né? Mas nós vamos ao intervalo e vamos contar um pouquinho mais dessa história, tá? Vamos lá. Nós já voltamos já já.